Olá, tudo bem? Aqui é a Cleilane Soares. Eu sou responsável pela imersão que vai acontecer no domingo, dia 4 de outubro. Sim, num domingo. Nós vamos estudar técnicas que nós podemos aplicar imediatamente para conseguir atuar na área de RH, na área de gestão de pessoas. Eu sempre me pergunto assim, mas Cleia, com tudo isso as empresas estão contratando o nosso serviço? Sabe o que acontece? Por vezes a pessoa ela fica muito tempo em LinkedIn, em Facebook e ela fica ouvindo coisas ruins. Ela fica ouvindo as pessoas dizendo assim, mas não tem oportunidade, porque não tem estágio, porque pedem experiência, porque a área de RH é complexa, porque os salários estão baixos, porque as empresas estão fazendo demissão. O que eu digo é o seguinte, existe uma parcela da população que realmente está em grande dificuldade. Existem algumas empresas que infelizmente elas fecharam as portas, que elas não conseguiram sobreviver a tudo isso que aconteceu. O que eu consegui perceber nos últimos tempos? As empresas, elas no último mês, elas estão retomando as suas atividades com o formato da seguinte maneira: nós temos que fazer algo inovador para o nosso cliente e para o nosso colaborador interno. O que nós estávamos fazendo até então não era o suficiente, não dava conta de toda essa realidade. Agora nós estamos vivenciando um outro cenário. Há um tempo, o que eu percebi? As empresas elas estavam muito investindo em equipamento, em tecnologia, em questões de dentro das lojas, fazendo reestrutura. Era um pensamento muito voltado mais à parte material, certo? E o que aconteceu? Agora as empresas começaram a perceber a necessidade de se investir no ser humano. Mesmo empresas pequenas estão com essa visão. Por quê? Qual o maior patrimônio das empresas? São as pessoas. Se as pessoas são o maior patrimônio das empresas, o que fazer com essa gama de pessoas que hoje exige-se novas potencialidades, novas competências dentro desse mercado? Então, o que eu tenho percebido? O empresário, ele tem uma demanda muito grande de resultado. Resultado pelo quê? Ele quer o que ele está buscando agora nesse momento. Treinamentos de líderes, é o que nós estamos fechando agora nesse momento, muitos treinamentos sendo feitos pela empresa. Eu fechei agora, nesses últimos tempos, com 30 empresas do Brasil inteiro, um programa que eu denominei Programa de Competências Avançadas. É um programa para líderes e os líderes participam, só que antes, os meus treinamentos, eles tinham uma visão muito voltada para a parte técnica, porque era uma questão que as empresas queriam. O que eu percebi? Que as empresas agora, elas estão buscando este profissional no sentido emocional, no sentido de ser humano, porque as empresas viram que as pessoas começaram a fazer altos picos de ansiedade, de dificuldade de dormir, de insônia, de dificuldade de relacionamento dentro do ambiente de trabalho, de irritação. E como que os proprietários perceberam isso? Porque eles também se colocaram nesse patamar e viram que eles estavam assim e que a equipe também estava dessa forma. Então, o que eles começaram a buscar? Mais apoio do lado emocional, mais do lado de gente, de pessoa. Então, essas 30 empresas que me contrataram nesses últimos tempos, eu desenvolvi todo um programa nessa área. Por que eu estou aqui conversando isso com vocês? As pessoas me perguntam assim, mas Cleia, as empresas investem, as empresas pagam por isso? Sim. Eu tenho trabalhado com empresas que têm 10 colaboradores, que têm 30 colaboradores, até 100 colaboradores. Eu trabalho com empresas pequenas e médias. Sempre foi esse o meu métier de trabalho dentro da consultoria. E o que eu percebi? O que é possível cobrar e as empresas conseguem arcar com esses valores? Eu tenho trabalhado com programas de treinamento R$ 1.500, R$ 3.500. E como que funciona esse programa? Olha que interessante. Eu fiz uma modalidade online, tá?
Antigamente as empresas diziam assim, Cleia, mas vem aqui na minha empresa, nós precisamos que se construa isso aqui dentro, porque não há possibilidade online, não tem um relacionamento próximo. Mas com a pandemia, o que aconteceu? Os proprietários eles perceberam que nós precisávamos trabalhar em outro modelo. Então o que eu montei? Um grupo do WhatsApp, isso mesmo, eu faço treinamento com os líderes em grupos do WhatsApp. Olha que interessante, olha que ferramenta extremamente barata que todo mundo conhece. E o que eu fiz? Eu fiz um programa de 7 dias e nesses 7 dias os líderes entram nesse grupo que ele é específico só para essa finalidade. Eu coloco um vídeo de treinamento e eu coloco um desafio, uma tarefa. Todo esse material ele é disponibilizado durante 7 dias e cada um dos líderes ele pode fazer em qualquer horário. Então vamos supor assim, a pessoa quer fazer 7 horas da manhã, outro quer fazer 10 horas da manhã, outro faz meio-dia, outro faz 2 horas da tarde. Não tem horário para o treinamento. E ao final, cada pessoa ela deve colocar uma tarefa. Essa tarefa tem muito a ver com a psicologia positiva, com o coaching, tem muito a ver com liderança do eu, com aspectos emocionais. E durante 7 dias os líderes ficam dentro desse programa e eu fico participando, conversando com os líderes, às vezes individual e às vezes coletivamente. Então eu montei esse programa e ele deu um resultado enorme. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque às vezes as pessoas ficam assim, olha, porque não tem emprego, porque não tem possibilidade, porque eu não consigo ganhar dinheiro. O que acontece hoje com o mercado formal para quem trabalha na área de RH? Hoje o mercado formal de RH, para quem quer carteira assinada, é mais ou menos de 8 a 22 reais a hora paga para um profissional de RH. Então isso é salário às vezes de R$ 1.500, R$ 3.500, R$ 4.000 para o profissional. Só que o que acontece? As vagas, por vezes, elas não são divulgadas nas mídias, sabe? Por que acontece isso? Por que as vagas, por vezes, não são divulgadas? Porque antes de uma vaga ser divulgada, ela já é preenchida. Porque esse profissional de RH, ele tem contatos que também são da área de RH, participa de LinkedIn, participa de grupos, participa com outras pessoas que são da área. Eu vou contar um dado para vocês que pode ser estarrecedor para algumas pessoas. 85% das vagas de RH e 85% das vagas de estágio, elas não são divulgadas nos canais de vagas, certo? Elas não vão a público porque elas são preenchidas antes mesmo da vaga acontecer, certo? Por quê? Porque o profissional ele diz assim, poxa vida, eu tenho uma pessoa lá do LinkedIn, eu tenho uma pessoa que já estudou comigo, eu tenho um aluno meu que é da área, chama essa pessoa porque é uma área de extrema responsabilidade. Por que eu falo isso? Algumas pessoas vão falar, mas Cleia, de onde que você tirou esses dados do salário? De onde que você tirou esses dados? Que as empresas fazem esse tipo de contratação. Faz 22 anos que eu sou psicóloga, que eu trabalho na área de recrutamento e seleção, que eu trabalho na área de consultoria e eu estou organizando uma pesquisa muito séria dentro dessa área. Então, por isso que eu tenho ciência de falar desses dados para vocês. E o que acontece no mercado formal? As empresas elas estão reunindo determinadas características e exigindo determinadas experiências. E o que acontece muito? As empresas estão pedindo uma formação em RH e estão exigindo também a parte de departamento pessoal. Então, o que acontece? As empresas elas estão indo pelo viés de pegar um profissional, esse um profissional para ele dar conta de toda a parte de RH, recrutamento, seleção, desligamento, treinamento de colaboradores, desenvolvimento de pessoas, cargos e salários, tudo aquilo que é responsável do profissional de RH e juntamente com isso, querendo que esse profissional também tenha a parte de legislação, a parte de social, a parte de folha de pagamento, de encargos. Então é querer que o mesmo profissional ele desempenhe essa função achando que é a mesma coisa. O empresário, por vezes, ele diz assim, não, mas fazer folha de pagamento é só uma época do mês, o outro horário que o profissional tem, ele dá conta de fazer a parte do RH.
Infelizmente, tem algumas empresas que estão com esse pensamento ainda. Então, o que eu trago para vocês? Às vezes o profissional de RH se frustra, certo? Porque começa a procurar emprego, não acha, não é chamado para vaga, porque as vagas, às vezes elas nem acontecem, às vezes a gente começa a analisar as vagas e fala, parece que não tem vaga surgindo no mercado, e tem, tá? Por que eu sei que tem? Porque eu faço muito processo para as empresas, chamando os profissionais para atuar no Brasil inteiro em áreas estratégicas dentro da empresa. Então eu acompanho a realidade de mercado. Então por que eu estou aqui hoje falando tudo isso para vocês? Porque existe um caminho, existe uma possibilidade. Às vezes a pessoa ela tá com a cabeça dela tão cheia, sabe? É ansiedade, é pressão da família, é tristeza. A pessoa às vezes ela não consegue ver oportunidades. Então, gente, eu estou aqui de coração aberto, sério, de coração aberto para vocês, para contar que existem sim possibilidades, que as empresas elas precisam do nosso trabalho. E não é tempo de formação, não é experiência, isso é resultado, é metodologia. Existe uma forma metodológica de você conseguir dar resultado para a empresa, você criar um programa, seja de treinamento, seja de interação das pessoas dentro da empresa, criando esses programas para que a empresa tenha resultado com seus colaboradores. Então, veja uma coisa, de R$ 1.500 a 3.000, 4.000, você consegue estabelecer dentro de uma empresa um programa para as lideranças. Fora isso, o que mais que pode ser feito, tá? Eu falei para vocês um método que eu tenho feito pelo WhatsApp, fazendo esse treinamento de uma forma muito simples, tá? As pessoas quando acessam ao meu treinamento falam assim, nossa, Cleia, mas é isso que você trabalha? Sim, eu trabalho questões do eu, de ser humano, de pessoa, dos meus pensamentos, dos sentimentos, das ações. É isso que eu trabalho com os líderes, é isso que dá resultado. Esses tempos eu recebi uma mensagem de uma senhora que ela trabalha em uma empresa, ela falou assim, Cleia, nossa, eu usei aquela técnica do feedback 3-1 que você ensinou, eu usei com a minha filha em casa e deu um resultado fantástico, foi muito bom. E ela muito emocionada contando que tem uma filha adolescente e que a conversa com a menina estava difícil, mas por quê? Ela estava numa conversa muito crítica com a menina, de muita cobrança. Lógico, a gente sabe que agora é difícil. Imagina a mãe trabalha o dia todo, chega em casa, a casa toda bagunçada, a menina não estudou, não tinha feito o que era necessário e ainda a mãe tinha que cuidar da casa. E ela ficava muito estressada com a menina. E ela começou a utilizar a técnica que eu ensinei para os líderes, ela começou a utilizar com a filha dela, de escuta ativa, de conversa, de diálogo. Então não é nada assim, às vezes as pessoas falam assim, ai Cleia, mas eu preciso de anos, bagagem de experiência. Gente, não é nada de extraordinário. São coisas simples que às vezes as pessoas elas não estão conseguindo enxergar e nós aqui do lado de fora, com a nossa formação, nós conseguimos fazer isso. Então hoje existe a possibilidade de treinamento de líderes, nós podemos ganhar dinheiro com isso. Existe o processo de recrutamento e seleção, onde eu cobro 100% do primeiro salário, certo? Se eu fecho uma vaga de R$ 3.000, eu fico com R$ 3.000 para mim. Para quê? Para fazer toda a abertura da vaga, para fazer a entrevista dos candidatos e para indicar o candidato para a empresa, certo? Então o processo hoje de Headhunter, ele me rende 100% do primeiro salário da pessoa. Então existe a parte de treinamento, existe a parte de Headhunter. Uma outra questão que está muito em expansão hoje é a parte de mentoria de currículos. Cada pessoa hoje nós podemos cobrar de R$ 100 a R$ 500 para fazer a análise do currículo dela, para fazer a parte de LinkedIn. E as pessoas pagam por isso porque elas querem entrar no mercado profissional e querem conseguir o emprego. Existe toda a parte de subsistemas do RH de implantação, que é já mais voltada à parte de consultoria, que é montar cargos e salários dentro da empresa. Por exemplo, esses dias uma empresa me procurou para eu montar um processo de integração, de treinamento de integração dos colaboradores. Era uma empresa que eu não tinha a mínima ideia do que era o setor dela, o que fazia, como que era o trabalho. O que eu fiz? Eu comecei a fazer uma pesquisa. O que as pessoas faziam,
o que era o trabalho de cada uma, como que poderia ser montada essa integração, a pessoa quando ela está na empresa, quando ela inicia na empresa, qual que é. Então a empresa me pagou para montar um programa de integração. Então a pessoa às vezes fala assim, mas Cleia, eu não tenho experiência, certo? Eu digo assim, certo, se a semana que vem uma empresa chamasse você para desenvolver um determinado projeto e falasse, olha, estou com um problema de comunicação com os meus líderes, estou com um problema que eu não consigo recrutar e selecionar ninguém aqui dentro, e você iniciasse esse trabalho, o que você começaria fazendo? Você ia fazer pesquisa em livro, internet, ir atrás de profissionais e aos poucos montando esse programa para a empresa. Então não é experiência, é resultado. Hoje eu estou aqui de muito coração aberto para falar para vocês que sim, nós podemos ganhar dinheiro com o nosso trabalho, certo? E nós podemos impactar as pessoas para o bem. Toda vez que uma pessoa diz que ela, com o trabalho que nós fizemos, ela conseguiu mudar na casa dela, com a família dela, isso sim é vitória, tá? Quando a pessoa diz que ela parou para pensar naquilo que nós falamos, que ela está levando algo para a vida dela, isso é uma coisa valiosíssima. Então nós que somos da área de RH, nós temos que acreditar nas pessoas, nós temos que acreditar no ser humano. Mas isso, gente, é método, tá? Existe um passo a passo a ser desenvolvido para nós conseguirmos esse resultado. E é tudo muito simples, é muito fácil de ser feito isso. Então, no domingo, no dia 4, é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar as técnicas, as possibilidades. O que é possível, passo a passo, ser desenvolvido dentro da empresa e qual que é o meu objetivo? Que você consiga, no mês de outubro, fechar o seu primeiro trabalho na área de RH, na área de gestão de pessoas, porque sim, é possível, tá? Agora é a melhor época do ano. As empresas fazem muita contratação do nosso trabalho, outubro, novembro e dezembro. Então, uma época super aquecida do ano, é um trimestre extremamente aquecido para a venda do nosso trabalho. Mas isso exige o quê? Método, estratégia e vontade, certo? Para conseguir aprender aquilo que é necessário. Então, eu estou aqui com vocês de coração aberto e dia 4, no domingo, eu vou passar estratégia por estratégia quais são as possibilidades de trabalho e de atuação nessa área. Até mais, tudo de bom para vocês. Beijos, até!